Bom, em A Viagem, você trabalhou com a filosofia espírita. Você acredita em justiça cósmica? Acredita. Você acredita mesmo, por Eu exemplo? acredito numa justiça cósmica, porque senão a gente não entenderia, eu não conseguiria entender o mundo. Se eu acredito na reencarnação, porque foi a única resposta. Bom, se você acredita em reencarnação, você é espírita. Eu sou espiritualista, por exemplo, eu adoro o budismo, adoro as filosofias orientais, eu gosto de estudar a religião. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 185 e peço o apoio de todos na divulgação no nosso canal, conto também com sua inscrição, ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Depois de mergulharmos nas curiosidades e no impacto espiritual de A Viagem, a novela que marcou gerações e está brilhando novamente no Vale a Pena Ver de Novo, uma pergunta que não quer calar: será que teremos uma continuação? Esse é o nosso quarto vídeo inspirado na novela A Viagem e recomendo que assistam aos outros vídeos, deixarei os links fixados nos comentários. Bom, meus amigos e amigas, pensando na possibilidade de A Viagem ter uma espécie de continuação, fui atrás da resposta, encontrei em alguns sites, aí no site Na Telinha, do UOL, algumas coisas interessantes. Sendo assim, fiquem até o final porque vocês irão gostar do vídeo de hoje. A Viagem é sem dúvida um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. Agora falei certo, né? Tava falando errado, algumas pessoas me chamaram a atenção, mas continuando. Com sua trama envolvente e personagens inesquecíveis, uma abordagem corajosa sobre a vida após a morte, a novela de Vani Ribeiro deixou um legado imenso. E como todo grande sucesso, sempre surge aquela vontade de ver o que acontece depois, não é mesmo? Principalmente quando o destino de alguns personagens aí, o Dr. Alberto e a Diná, nos deixou aí com um gostinho de quero mais. Realmente, o começo da viagem é engraçado. A Diná era insuportável. Uma mulher ciumenta, uma mulher que estava incerta, uma mulher que não, foi virando adjetivo, né? Ah, não seja Diná comigo. Tá bom, a Aninha é minha namorada, é ou não é? Pode falar. A Aninha não é minha namorada? Mentira! E é exatamente sobre essa possibilidade e a decisão que a Globo tomou que vamos falar hoje. O sonho da continuação de Solange Castro Neves. Para entender essa história, precisamos falar de uma pessoa fundamental. Inclusive aparece nos créditos da novela. Vamos dar uma olhada. Pois é, Solange Castro Neves, ela não é apenas uma grande autora. Solange foi coautora do remake de A Viagem em 94, pois apesar do roteiro original ser de Vani Ribeiro, é necessário um árduo trabalho de adaptação. Trabalhando lado a lado com a mestre Vani Ribeiro, que na época já estava muito doente, ela conhece essa trama como poucos. E há alguns anos Solange tem um grande desejo: emplacar uma continuação para A Viagem, na Globo, imagina só. Ela chegou a desenvolver sinopses detalhadas com ideias para a nova trama, que teria aí em torno de 70 páginas, só a sinopse. O nome da novela seria O Retorno, e a proposta era explorar as consequências das ações dos seus antepassados ali no plano espiritual e terrestre. Seria uma nova jornada, mantendo o DNA espiritual da novela, mas com novos desafios e personagens. Um projeto que para muitos fãs soa como um verdadeiro presente. Em entrevista ao UOL, ela disse o seguinte, abre aspas: Eu tenho uma sinopse que gira em torno da reencarnação de Diná, Cristiane Torlone, Otávio, Antônio Fagundes e Alexandre. Os três nasceriam em famílias diferentes e se reencontrariam para acertar as contas que não conseguiram na vida passada. Bom, meus amigos, seria interessante, afinal a ideia de revisitar esse universo
e ver como os temas de causa e efeito, perdão e evolução continuam se manifestando em uma nova geração é sem dúvida muito tentadora. Em 2021, ela deu uma entrevista aí para o site TV História. Vamos ouvir a transcrição do que ela disse. Abre aspas. Há muitos anos, apresentei uma sinopse à Globo sobre a continuação de A Viagem, mas chegamos à conclusão de que o telespectador não estava, ainda, preparado para essa nova etapa. Agora, entrando em uma nova era, a de Aquário, em que todos os segredos estão sendo revelados, por acreditar que a humanidade está sedenta de respostas, tenho certeza de que o momento é propício. A trama tem como ideia principal o processo da reencarnação, ou seja, a vida após a vida. Certamente, todos aqueles que se encantaram com a temática de A Viagem gostarão de saber que a vida é a continuação de uma longa história e que tudo tem uma razão de ser. Não cai uma folha da árvore sem que o pai tenha ciência disso. Bom, muito interessante. Apesar da sinopse ter sido rejeitada no passado, não significa que não possamos ter uma continuação, tendo em vista que talvez a Globo esteja testando a repercussão desse sucesso, reexibindo em Vale a Pena Ver de Novo. Contudo, ainda de acordo com informações divulgadas pelo portal Na Telinha, vocês poderão consultar na matéria linkada na descrição do vídeo, a decisão da Globo sobre a continuação de A Viagem é clara. A princípio, ela não teria interesse em seguir com o projeto. A emissora e principalmente a diretoria de dramaturgia possuem uma linha estratégica, a preferência por novas criações ou originais, ou no máximo por remakes de obras antigas que possam ser atualizadas para o público atual. E qual o principal motivo para recusar uma continuação de um sucesso tão estrondoso como A Viagem? Bom, a preocupação maior da Globo, talvez, é preservar o legado da obra original. Deve haver um temor real de que uma continuação, por melhor que seja a proposta, possa manchar ou diluir a grandiosidade e a lembrança positiva que o público tem do clássico de 94. A ideia, meus amigos e amigas, é que certas obras são tão icônicas e perfeitas em sua forma original que deveriam permanecer intocadas. Uma continuação poderia, aos olhos da emissora, gerar comparações desfavoráveis ou não alcançar a mesma magia, causando uma possível decepção no público que tanto ama a novela. É uma perspectiva interessante que coloca em xeque a eterna questão: que é melhor, revisitar um clássico ou deixá-lo intocado? Essa decisão da Globo reflete um dilema que muitos estúdios e produtores enfrentam hoje em dia: o desejo dos fãs por mais conteúdo de suas histórias favoritas versus o risco de não entregar algo à altura. A senhora viu isso? Eu nem encostei no copo. O sucesso de A Viagem em suas reprises, como agora no Vale a Pena Ver de Novo, mostra que a obra original tem uma força imensa e um apelo atemporal. Talvez para a Globo o valor esteja justamente em manter essa joia como ela é, permitindo que novas gerações a descubram, que as antigas a revisitem com o mesmo encanto, sem a pressão ou a perspectiva de uma continuação que poderia talvez não atingir o mesmo patamar. É a beleza de um clássico. Ele existe por si só, completo e eterno. E A Viagem é sem dúvida um desses clássicos que habitam o coração do brasileiro. Acima de você existe um poder muito maior. A minha fé. A minha fé é muito maior do que o seu ódio. Vai embora daqui! Na verdade, uma vez eu estava viajando, fazendo um trabalho, fora a novela, aí eu fui a Goiás, um posto de gasolina, praticamente sem luz, tinha uma lâmpada assim em cima do posto da bomba,
totalmente escuro, aí eu parei o carro assim, saltei. Quando o cara me viu, ele tomou um susto gigante. Ele saiu correndo, foi embora. Fujam de mim quando eu sair daqui. E se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Eu vou pegar os dois, mesmo depois de morto. Vou soltar agora um trecho de uma entrevista da Solange falando um pouco sobre a novela e a convivência dela com Ivani Ribeiro. Vamos dar uma olhada. Em A Viagem, você trabalhou com alguém que sofreu muito de tristeza. Cristiane Torlone perdeu um filho, né? Acho que com o Denis Carvalho, era Denis isso? Carvalho. Com o Denis Carvalho. Um dos gêmeos. Dizem que ela também não é fácil, uma grande atriz. Gosto demais. Como é que você a vê? Olha, uma mulher forte, uma mulher que ela venceu, né? Ela teve uma experiência com ela muito triste. Eu escrevi quando morre o personagem do Guilherme Fontes, que era o irmão que ela adorava, isso. E eu fiz a ligação dela com o irmão, como era a minha ligação com o meu irmão. Que também já morreu? Que já morreu agora. E nós éramos muito unidos. Então, ele pensava, ela pensava com a irmã. E aí, eu fiz ela levando as cinzas, jogando no mar. E na hora que você está escrevendo, não me veio não tive a sensibilidade de perceber que aquilo poderia machucar. Ela tinha machucado o meu irmão. E ela foi de uma delicadeza. Depois que eu mandei o capítulo, eu falei, meu Deus do céu, eu escrevi um capítulo para ela levar as cinzas do irmão. O que ela vai sentir, né? Do filho. Fiquei muito mal comigo mesma. Aí eu tinha de ir pro Projac, eu vou procurar, falei assim, não, isso não foi tão bom, porque eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Olha! Eu vou levar pro mar as cinzas dele. Mas assim, comigo foi maravilhosa, não tive nenhum problema. Ainda nessa novela, Miguel Falabella reclamou do seu trabalho. O que houve? É verdade. Porque eu gostei dele como ator. E ele foi um dos atores que ele não era cômico e ele rendia. É uma das poucas vezes em que o Falabella não era o Caco Antibes. Era o Caco Antibes. E aí eu fui crescer, o papel dele foi crescendo. E aí vai mais trabalho. Sei. E ele pôs uma nota, eu garanto que a Solange está me dando trabalho, né? Não a Ivani. Aí eu falei, aí eu brinquei com ele, se você quiser, eu diminuo. E aí, o que ele falou? Não, estou amando. Estou amando, então tá bom. A Viagem foi baseada num livro do Chico Xavier. Como era o nome do livro, você lembra? Bom, era um nome parecido com isso. Eu li sobre a mensagem que o Chico psicografou para Ivani Ribeiro. Eu quero que você divida com a gente. A mensagem que ele disse que eu era filha dela em outra vida. Foi uma coisa muito íntima, uma coisa muito forte. A Ivani sempre teve muitos ciúmes da minha mãe. Porque minha mãe era uma pessoa maravilhosa, né? A gente tinha uma relação linda. Minha mãe era uma mulher forte, fora do tempo. Sei. Graças à minha mãe, eu aprendi a ler. Sei. Desde pequena, eu lia tudo quanto era livro. Sei. Né? Era diferente do tempo, né? E eu citava minha mãe, e ela tinha muitos ciúmes da minha mãe. Sei. E aí, quando veio a notícia, né, a carta do Chico, falando que eu era filha dela em outras vidas, e que nós se olhamos assim, que nós se abraçamos, nós choramos muito, as duas juntas, choramos muito. E ela dizia, por isso que eu tenho tanto ciúmes de você. A Ivani Ribeiro era espírita? É espiritualista. Espiritualista, né? Espiritualista. Bacana, não é mesmo? Então, por enquanto, teremos que nos contentar em rever as emoções da trama original. Quem sabe futuramente, com o sucesso da reexibição, eles não decidam finalmente fazer uma continuação, ou talvez uma outra novela com uma história completamente nova, com temática espírita. Afinal, o que não faltam são livros para se inspirar e adaptar. E você aí, o que acha da decisão da Globo? Você gostaria de ver uma continuação de A Viagem? Ou prefere que a novela permaneça como um clássico, intocado? Deixe sua opinião nos comentários. E é muito importante para a gente saber aí o que você pensa, né? Não se esqueça de deixar o like se gostou do vídeo.
se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver novidade. E quem quiser contribuir com o canal, seja membro. Isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Os membros terão acesso ao nosso grupo do WhatsApp, assistirão os vídeos novos antecipadamente e meu muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes de carro isolado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!